Esclerose sistêmica, esse é o tema do Dedo de Prosa especial dessa semana. Hoje, que 29 de junho, é celebrado o Dia Mundial da Esclerose Sistêmica. Eu recebo para esse bate-papo o Dr. Eduardo Souza, ele que é coordenador do Serviço de Reumatologia da Santa Casa, e a doutora Marcela Mello, ela que é preceptora do Ambulatório de Renault e Esclerose Sistêmica da Santa Casa. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Thales. Olá, Marcela. Olá, pessoal. Oi, Eduardo. Oi, Thales. Muito obrigada. Então, começando com o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, você poderia definir a esclerose sistêmica, por favor? Sim. A esclerose sistêmica ela é uma doença reumática autoimune. Ela compõe, junto com a artrite reumatoide, a síndrome de Sjögren, o lúpus eritematoso sistêmico e as miopatias inflamatórias, o grupo de doenças que nós chamamos de doenças difusas do tecido conjuntivo. A esclerose sistêmica, ela é, portanto, o resultado de uma disfunção vascular, de uma disfunção da produção de autoanticorpos, né, ou seja, uma disfunção imunológica, e o resultado disso é um depósito de colágeno excessivo num local que nós chamamos de espaço extracelular. Então, isso, do ponto de vista clínico, leva a um endurecimento da pele e um potencial endurecimento ou fibrose, né, de órgãos internos, principalmente o pulmão, os rins e o coração. Então, o termo esclerose sistêmica, ele se define pela presença da esclerodermia, que é essa pele endurecida, que é a marca registrada dessa doença. Sim, e hoje nós estamos celebrando, né, o Dia Mundial da Esclerose Sistêmica, que ficou definido como dia 29 de junho. E qual que é a importância de nós termos, doutora Marcela, um dia mundial para essa doença? Thales, eu acho que para a gente falar da importância da data, é interessante a gente entender o porquê desse dia escolhido, né? E tudo isso tem relação com a vida de Paul Klee. Bom, Paul nasceu no século XIX, na Suíça, e trabalhou como artista plástico na Alemanha grande parte da sua vida. Em 1933, ele acabou sendo demitido e a sua arte foi difamada, ele se viu obrigado a voltar para sua cidade natal. E em 1935, após uma sequência de eventos estressantes, ele acabou adoecendo de uma forma severa e muito persistente. Esse artista ele passou a apresentar um cansaço aos mínimos esforços que ele tinha, ele passou a apresentar anemia, teve alterações na pele do rosto e do pescoço, inclusive com dificuldade de abrir a boca, e esse quadro foi progredindo ao longo dos anos, né? Ele passou a apresentar diarreia, dificuldade de deglutição, passou a ingerir apenas líquidos, perdeu muito peso. E em 29 de junho de 1940, aos 60 anos, Paul Klee faleceu em decorrência da esclerose sistêmica, essa rara doença, né, com a qual ele batalhou por 5 anos. E por esse motivo, a data de 29 de junho foi escolhida e é reconhecida mundialmente como o Dia Mundial da Esclerose Sistêmica, né? E por que é importante a gente celebrar essa data? Além do fato de ser uma grande oportunidade de divulgar essa rara condição, né, que é desconhecida pela maioria e muitas vezes é rodeada de preconceitos, quando a gente conhece a doença e conhece os sinais e os sintomas que ela apresenta, a gente consegue chegar mais rapidamente num diagnóstico e permitir uma melhor qualidade de vida para o paciente, né? E, por fim, assim, é importante também a gente celebrar, porque é uma forma de reconhecer a bravura e a resiliência de todos os pacientes que convivem com essa condição. Com certeza. E além de celebrar esse dia, né, é importante sempre que a gente seja capaz de fazer o diagnóstico precoce da doença, né? Então, o doutor Eduardo, qual a importância de dar um diagnóstico precoce para o paciente com esclerose sistêmica? Bom, toda doença, por conceito, quanto mais precocemente diagnosticada,
ela amplia a capacidade de um tratamento adequado, né, no início de suas manifestações, evitando ou pelo menos reduzindo a chance de grandes complicações relacionadas à doença. Existem 4 elementos que são utilizados tentando o diagnóstico precoce da esclerose sistêmica. 2 elementos são elementos clínicos, que é a presença, o reconhecimento da presença que nós chamamos de puffy fingers, e como se fosse um edema difuso dos dedos, ele assume uma aparência, né, de um edema difuso dos dedos. O fenômeno de Raynaud, que é a mudança de cor das extremidades, em especial das mãos, principalmente no frio, ou então desencadeado por um estresse emocional. Então, na sua apresentação clássica, o fenômeno de Raynaud, a coloração das extremidades, no caso aqui dos dedos das mãos, inicialmente nós temos uma palidez, como se o sangue sumisse, né, dos dedos das mãos. Depois, um período em que ocorre uma estase desse sangue, que os dedos ficam arroxeados, e depois, quando esse sangue retoma aquela região, a vermelhidão. Então, essas são as 3 fases do fenômeno de Raynaud. A palidez, né, que é representada pela cor branca, a cianose, o roxo, e depois a vermelhidão. Então, a pessoa que apresenta esse tipo de manifestação, que nós chamamos de fenômeno de Raynaud, ela deve considerar a avaliação desse sintoma em busca do seu diagnóstico. E, entre tantas possibilidades, está a esclerose sistêmica. Então, nós vimos, do ponto de vista clínico, os dedos inchados, o fenômeno de Raynaud, a presença no sangue de autoanticorpos específicos para a doença e a realização de um exame chamado capilaroscopia periungueal, em que você estuda os vasos, os capilares que chegam na região das cutículas. É um exame bastante útil para o adequado estudo do fenômeno de Raynaud e para um reconhecimento precoce da presença da esclerose sistêmica, ou seja, a esclerose sistêmica como responsável pelo surgimento daquele fenômeno de Raynaud. Então, esses são são os elementos que nós utilizamos para esse diagnóstico precoce da doença. Sim. E além desses elementos do diagnóstico precoce, doutora Marcela, quais seriam outros sinais ou sintomas que o paciente com esclerose sistêmica poderia apresentar? Ótimo, Thales. Então, já foi brilhantemente explicado pelo doutor Eduardo quais são as características iniciais, né, dessa doença, mas outros órgãos também podem ser afetados. Então, um paciente com esclerose sistêmica, ele vai apresentar, em geral, um espessamento da pele e os locais de acometimento vão variar de acordo com a apresentação da doença, né? Mas nós temos ali o espessamento das extremidades, com a formação da esclerodactilia, espessamento de face, mas a gente também pode ter o espessamento dos braços, das coxas e do tronco, tá? Em relação à parte respiratória, esse paciente ele pode evoluir com uma dispneia, com uma falta de ar, e aí vai ser importante a gente caracterizar de onde está vindo essa falta de ar. Ele pode ter um acometimento do parênquima pulmonar, na forma de uma pneumopatia intersticial, e ele também pode desenvolver uma hipertensão pulmonar. Então, é importante que a gente faça a triagem desse paciente uma vez diagnosticado, né, para que a gente consiga realmente identificar o local de origem desse sintoma. O paciente pode ainda ter acometimento do esôfago, então esse paciente pode apresentar uma disfagia, uma dificuldade de deglutição, engasgos frequentes. Ele pode ter acometimento do trato gastrointestinal, então mudança do hábito intestinal, diarreia crônica também deve ser considerado. E esse paciente pode ter também acometimento articular, com queixa de dor articular inflamatória, de artrites. Pode ter a presença de telangiectasias, que são algumas lesões vasculares na pele, pode ter a formação de calcinose e também pode ter, em decorrência do fenômeno de Raynaud anteriormente explicado, a ocorrência de úlceras digitais. Então, esses são os principais sinais e sintomas da esclerose sistêmica. Sim, e é muito importante destacar que é uma doença
de amplo espectro, né, de manifestações, de difícil diagnóstico, né, e a importância de ter um reumatologista para fazer o acompanhamento, o diagnóstico e o tratamento dessa doença. Então, eu deixo aberto para a doutora Eduarda e a doutora Marcela fazerem as considerações finais. Isso é importante agradecer a iniciativa da Sociedade Mineira de Reumatologia, que abre esse espaço, né, para divulgarmos a data, o dia 29 de junho, né, o Dia Mundial da Esclerose Sistêmica, e dessa forma chamar a atenção da população leiga e mesmo de médicos da importância dessa doença, embora seja uma doença rara, mas é uma doença que traz um impacto na qualidade de vida do paciente de forma muito importante. E o que melhor nós podemos fazer nesse momento também é divulgar a importância do diagnóstico precoce, porque se eu consigo reconhecer a esclerose sistêmica nas suas fases iniciais, eu pelo menos consigo seguir o paciente de uma forma muito minuciosa, tentando identificar qualquer uma dessas manifestações que a doutora Marcela comentou, de uma forma muito inicial, e assim agir no tratamento. Eu queria também agradecer, né, a oportunidade que a Sociedade Mineira está dando para a gente de divulgar essa condição, como o doutor Eduardo falou, que é muito rara, e eu acho que é tudo isso mesmo que já foi comentado, a importância da gente saber identificar os sinais precoces para agir de uma maneira mais rápida, mais certeira, conseguindo promover aí para o paciente uma melhor qualidade de vida e um melhor prognóstico na sua doença. Eu agradeço o doutor Eduardo e a doutora Marcela pela presença. Não deixe de visitar as páginas da rede social da Sociedade Mineira de Reumatologia. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário que nós responderemos. E até mais.